Boa noite, a paz, vocês estão bem? Sabe o que significa amém? Que assim seja. Então quando eu pergunto, vocês estão bem? Você pode não estar, mas você está falando amém. Eu não estou, mas eu vou ficar. Porque aquilo que sai da nossa boca tem poder. Então vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Esses dias, semana passada, Valentina entrou no carro um pouco frustrada. Mamãe, tô triste, papai, tô triste. Eu sou muito ruim no vôlei. Eu falei, toca aqui, parça. Toca aqui. Ela falou, mamãe, a bola vem. E eu não sei o que fazer com a bola. Eu falei, eu também não. Pensa numa menina ruim no vôlei. Era eu, filha. No vôlei, no basquete, no handball, tudo que é esporte. Mas olha para a mamãe. Glória a Deus que Ele me deu outras habilidades. Eu não é. Quebramos o clima ali com ela. E ali eu falei assim, filha, você pode treinar. Ela até pediu para comprar uma bola de vôlei. Eu falei, não, você pode treinar. Eu me coloquei no lugar dela. Eu lembrava que assim, sabe quando escolhe assim, ó, vamos separar os times. Quando sobrava aí, todo mundo assim, ó, não acredito. Gente, e eu olhava, e ela falando comigo, eu me via muitas décadas atrás. E eu me via olhando as minhas amigas que cortavam, pulavam, aquele cabelo, rabo de cavalo balançava assim, ó. E eu falava como eu queria, eu me imaginava fazendo isso. Mas pensa que um saque era errado. Não dava um salto. Eu falei para ela, Valen, você pode treinar, você pode ficar bem no vôlei. Diferente da mamãe, você pode. A gente comprou uma bola, você treina. Mas assim, falei, vamos olhar para as habilidades que Deus te deu. Vamos olhar para aquilo que nasceu com você, que você não precisa aprender. Deus colocou dentro de você. E eu comecei a dizer para ela assim, eu não te ensinei a falar no vídeo. Mas quando ligam a câmera, você fala melhor que eu e o seu pai. Eu não sei dançar e nem te ensinei a dançar. Mas na pandemia, quando estávamos eu, Davi na minha barriga, o bispo no altar e a igreja vazia, ela queria adorar a Deus. Então ela falou assim, posso dançar? Ela nunca tinha dançado. E ela começou a adorar o Senhor no altar. Ninguém ensinou. Ela tem o dom de cantar. Ela está aprendendo as técnicas vocais para ela ser aprimorada, mas ela já nasceu com essa habilidade. E eu comecei a dizer para ela, a gente não precisa ser bom em tudo. E a gente também não precisa ter todas as habilidades. Porque Deus nos fez com habilidades diferentes. Deus nos fez cada um de um jeito para um propósito. O bispo brinca aqui. Quando eu fui casar com ele, porque o meu pai que está aqui, meu pai e minha mãe, amo vocês. O meu pai é o cara que, agora não é, né, pai? Com 74, né, já. Mas é o cara que arruma o chuveiro, troca a lâmpada, arruma o fio. O que você precisar na vida, ele fazia. O que você queria? O bispo, quando eu fui casar com ele, falou assim, não sou igual ao seu pai. Não troco lâmpada, não lavo o carro, não troco o fio. Não sei fazer isso. Mas ele sabe fazer o quê? Ele sabe pregar. Ele sabe se comunicar. As habilidades diferentes fazem com que o corpo contribua para o reino. A gente não precisa ter as mesmas habilidades. A gente não precisa ter o mesmo dom, graças a Deus por isso. Nem todo mundo foi chamado para pregar, nem todo mundo foi chamado para cantar. Uns foram chamados para aconselhar, outros para ouvir. Alguns são extrovertidos, outros são mais tímidos. E Deus fez cada um para um propósito. Cada um com o seu dom, cada ado no seu quadrado, como dizem. Mas muitas vezes, igreja amada, nós olhamos para o que não temos e esquecemos de reconhecer o que Deus já nos deu. Aquilo que Ele colocou dentro de nós. Queremos ser como os outros. Desejamos as habilidades diferentes e até duvidamos daquilo que temos em nossas mãos. Isso explica porque muita gente está perdida emocionalmente.
Isso explica porque muita gente está frustrada, com complexo de inferioridade. Por quê? Porque não consegue perceber as habilidades, os dons que Deus já colocou dentro de você desde que você nasceu. Você nasceu com habilidades, e tudo que você precisa, Deus já te deu. Eu vou ler de novo, porque vocês estão muito quietinhos. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Deus já colocou em nós tudo que nós precisamos para cumprir o propósito dEle. E é na nossa caminhada que vai aflorando as habilidades, os dons, nós vamos amadurecendo, nós vamos fazendo, e quando você vê, você já fez, porque está dentro. Eu não nasci para ser jogadora de nada, eu nasci para ser pastora, eu nasci para cuidar de pessoas. Que bom que eu não fui uma boa jogadora de vôlei. Não precisamos ter todas as habilidades. Ele nos deu talentos e oportunidades para a gente crescer. O problema é que quando não percebemos isso, não conseguimos perceber e muitas vezes não conseguimos acreditar naquilo que Deus colocou dentro de nós. Falta percepção e falta fé. Olha como isso na Bíblia é real. Êxodo 4:2 diz assim: então o Senhor lhe perguntou: o que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Deus sempre usa aquilo que já temos e não o que achamos que nos falta. Às vezes a gente está tão preocupado com aquilo que nos falta. Como eu disse, nós já temos o que precisamos. Quando Deus chamou Moisés, era para Moisés que ele estava dizendo, para libertar o povo, ele começou a dar muitas desculpas. Ai, mas eu não sei falar, mas o povo não vai me ouvir, e isso e aquilo, um monte de coisa. E aí Deus só para e fala assim: o que você tem na sua mão? Ele falou: uma vara. É isso aí. A vara foi suficiente. Sabe por quê? A vara era algo comum, era sem valor, mas Deus usou a vara para abrir o Mar Vermelho. Deus usou a vara para tirar a água da rocha. Deus usou a vara para operar sinais e maravilhas no Egito. Moisés achava que precisava falar muito, que precisava ter... Não, naquele momento ele só precisava da vara. Algo comum, algo simples, mas que fez tantas coisas, que foi o que Deus usou para libertar o povo do Egito. Nós já temos. Deus não precisa do que você não tem. Ele quer usar o que já está em suas mãos. Quando Davi enfrentou Golias, Saul então falou assim: não, põe a minha armadura. Colocou a armadura, a espada, tudo ali. Davi não conseguiu usar tudo aquilo. Presta atenção, cuidado para não querer usar aquilo que não é para você. Davi tinha essa consciência. A armadura era para Saul, para ele bastava a funda. O que dá certo para os outros não necessariamente dará certo para você. Davi sabia, então preferiu lutar com aquilo que ele dominava: uma funda e 5 pedras. Primeiro livro de Samuel 17:39 diz assim: Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. Ele disse a Saul: eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Ele não se preocupou com ter uma armadura, em ter uma espada, uma experiência militar. Ele confiou na habilidade que Deus tinha dado para ele. Habilidade com a funda. Que ele fazia o quê? Cuidava das ovelhas no pasto, livrando elas dos leões e dos ursos. A habilidade que ele já tinha. Moral da história: Deus já colocou em você e em mim o que é necessário para nós vencermos os nossos desafios. As armas já estão nas nossas mãos, cada um com a espada, outro com a funda, outro com a oração, outro com o louvor. Cada um com a sua habilidade. Pare de olhar para o que falta e use o que está dentro de você. Tudo que nós precisamos já está dentro de nós. Eu estou falando para você porque eu estou falando para mim. Às vezes eu ouço tanta coisa.
Eu falo, o sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque eu conheço as minhas limitações. Eu conheço até onde eu vou, mas Deus conhece até onde eu posso ir. Preguei sobre as milhas aqui. Ele sabe, então se Ele falou, amém, eis-me aqui. Mas quando eu ouço, eu falo, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como que vai ser? Está dentro de mim, eu sei que está dentro de mim. E que na hora certa, Deus vai trazer à tona. Para cada fase da nossa vida, Deus não erra. Deus não cometeu erros ao nos criar. Ele já nos deu tudo para cumprir o nosso propósito. Você tem habilidades únicas. Olha o que diz a palavra, 1ª carta aos Coríntios 12:7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Útil para você? Não. Dons, habilidades e talentos nunca é para o nosso ego, nunca é para nós mesmos. É para o reino, é para o corpo. Tem uma função, tem uma utilidade específica. Deus não comete erros. Deus já colocou talentos em você. Mateus 25:15 diz: a um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Capacidade, quem deu a capacidade? O próprio Deus. E com isso Ele deu o talento, o dom, a habilidade para cada um de nós. Tudo o que precisamos para vencer já está disponível. 2ª carta de Pedro 1:3 diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo, não apenas uma coisa, tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele. É o poder de Deus que nos dá tudo o que precisamos. Moisés usou uma vara, Davi usou uma funda. O que você tem em suas mãos? Quais são as habilidades que você tem? Quais são os dons que você tem escondido, porque você tem olhado para você? Quais são os talentos? Às vezes você está esperando de alguém aquilo que Deus já te deu. Às vezes você está esperando alguém te dizer faz, e Deus está falando, já está dentro de você. Ninguém nasce sem propósito, ninguém nasce sem dom, ninguém nasce sem talento. Pare de reclamar do que falta e comece a valorizar o que Deus já te deu. Valentina pode até aprender a jogar vôlei. Eu quero que ela aprenda. Eu não quero que ela fique envergonhada como eu. Eu quero que ela aprenda. Mas ela sabe para que ela nasceu. Ela reconhece. E eu vou sempre lembrá-la quando ela se esquecer das habilidades que Deus deu para ela. Porque tudo que ela precisa, tudo que eu preciso, tudo que você precisa, tudo que essa igreja precisa, o Senhor já nos deu. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Feche os seus olhos. Pai, obrigada por essa palavra. Ah, Moisés, como não olhar para Moisés? Libertou o povo, caminhou com o povo, foi um homem que não andava fora da tua presença. Se o Senhor não fosse com ele, ele não ia. E tudo aquilo que ele precisou já estava com ele. Olha para Davi, Senhor, obrigada, porque com uma funda e com 5 pedras ele matou um gigante, porque ele reconhecia e confiava no Senhor. Ele confiava que a habilidade que o Senhor colocou nele era suficiente para vencer uma guerra, uma batalha. Muitas vezes olhando para o lado, muitas vezes a gente se sente inferiorizado, a gente quer o dom do outro, a gente olha para o outro e a gente se compara, e a comparação não vem do Senhor. E a gente acha que nunca vai chegar a nossa vez, ou a gente não vai saber fazer. Mas nessa noite, a palavra é: o teu Espírito Santo nos capacita para cada fase da nossa vida. O Senhor já nos deu o poder para realizarmos tudo aquilo que nós precisamos para cumprir a nossa missão, que é propagar o teu nome a toda a criatura, que é levar uma multidão para a terra prometida, para o céu,
para a eternidade. Obrigada porque somos importantes para o Senhor. Obrigada porque temos dons, qualidades, habilidades e talentos. Obrigada porque fomos criados de maneira perfeita pelo Senhor. Que cada um aqui saia desse conflito interno, que se encontre no centro da tua presença, que perceba tudo aquilo que já tem, que seja uma vara, que seja uma funda, mas que seja para a tua glória. Obrigada por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, glória a Deus.